Fala, rapaziada que acompanha o Mais MMA pela primeira vez aqui no canal. Rafael Machado, do canal Rafa MMA, um cara com mais de 90 mil inscritos, falando diretamente de Minas Gerais. Vamos dissecar juntos aqui o card do UFC 326. Bem-vindo, Rafa. O prazerzão tá aqui, Valmir. Como a gente estava falando agora em off, né? É bom esse bate-papo. Primeira vez que eu tô fazendo, né? Sobre MMA. Faço mais vídeos curtos. E vamos meter marcha nesse card aí que tá bom, hein? Luta do Charles. Sempre emoções, fortes emoções. E vamos aí. Vamos lá, vamos lá. Galera, quem tá chegando agora, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, fortalece a gente. E aproveita também para se inscrever no canal e deixar o like lá no Rafa Machado também. Só digitar aí Rafael Machado, Rafa _ MMA, que você vai encontrar o canal desse cara que é especialista em shorts. Se você não tem paciência para ver o vídeo longo aqui no Mais MMA, fica vendo shorts lá no Rafa Machado lá, tá bom? Vamos nessa então, Rafa. UFC 326 neste sábado, direto de Las Vegas, Charles do Bronx versus Max Holloway na luta principal. Uma revanche depois de 11 anos praticamente, né? Na primeira o Holloway levou, o Charles teve uma lesão, né, no esôfago. Na hora lá que eu estava assistindo a luta, há 11 anos, parecia que o Charles estava ali tendo um problema psicológico. Ele levou a mão, claro, mas aquela cara de tristeza, mas depois ele veio a revelar e comprovar, inclusive, a lesão. E o que você espera? Vamos direto falar já dessa principal aí, depois a gente dá uma passada no resto, nos brasileiros ali. O que você espera dessa luta aí do nosso Charlinho contra o Holloway? Não, primeiramente sobre o card em si, né? Eu tava até olhando aqui, só para adicionar. Esse card ele já tá bom, mas ele era para ser melhor ainda, né? Ia ter uma luta do Moicano contra o Ortega. E o Borrachinha que lutar com o Hulk, né? Assim, não que a luta com o Robocop não seja boa, mas em questão de mídia, né? A quantidade de pessoas que sintonizam para torcer contra o Borrachinha, né? Mas mesmo assim ainda tá um card muito bom. E assim, né, luta do Charles, a expectativa é sempre sobreviver, assim, cara. É questão de coração na boca. E dessa vez, diferente da luta contra o Topuria, eu tô com um pressentimento melhor, sabe? Contra o Topuria era aquela coisa, né? Topuria muito bom de grappling também, para quem às vezes a pessoa não vê mais só esse lado dele aí das últimas lutas de boxer, né? Mas muito bom de grappling também. Então a sensação não era muito boa contra o Topuria, mas contra o Holloway não, né? Eu acho que a sensação é completamente diferente. As odds da luta, o Charles tá zebra, mas acho que tá bem desproporcional essas odds. Talvez o Mac seja um pouco mais bonito, mas pouca coisa. Mas tem muitos caminhos pro Charles vencer, né? Então a confiança tá boa para essa luta. Pois é, Rafa. O que eu tenho medo é de o Charles realmente aceitar a trocação franca com o Holloway, porque, bom, o Charles é o maior finalizador da história, maior recordista de bônus, e é como ele falou na entrevista para o Laerte Viana, eu não vou chegar lá de kimono, sentar e fazer guarda, não rola, é MMA. Tudo bem, eu sei, mas também aceitar, trocar de igual para igual com o Holloway, cara, eu sinto muito falar, mas eu acho loteria, tá? Pela qualidade do Holloway. O Charles evoluiu muito, tá num timing gigantesco andando para frente, né? Confiante, com a mão pesada. Mas, mano, não sei, não fecha ali, sabe, com o Holloway. Eu ainda acho muito perigoso ele aceitar esse olho no olho aí. Quando o Holloway fizer isso, se chegar nesse ponto da luta, eu acho que nem vai chegar, né? Eu torço que o Charles finalize antes. Mas se ele fizer isso, já que o Holloway tá apontando para o chão, que o Charles entre nas pernas dele e derrube. E depois justifique. Poxa, você apontou para o chão, eu te levei para o chão. Seria um excelente justificativo. O meu receio, que é o Charles, é sempre assim, né? É o estilo de luta dele, é o instinto. Agora, uma questão que é a seguinte, né? O Max Holloway, isso foi falado muito aí nos últimos dias, né? Que o Holloway, nos últimos 10 anos, se a gente pegar o cartel dele, ele enfrentou muito striker. Então, dizem-se que a defesa de quedas é muito boa e não sei o quê, mas eu acho que talvez seja um momento pro Charles botar um pouquinho só do pensamento ali do Khabib, da galera do Khabib, do Makhachev na cabeça,
que é quando eles falam, né? Let's check his wrestling. Então vamos checar o grappling do Max Holloway. Eu acho que o Charles tem que ter um pouquinho disso na mente. Vamos ver se esse cara tem defesa de queda boa mesmo, sabe? E tentar um pouco mais. Mas assim, eu não sei, sabe? É o Charles. Então, se ele tentar um pouco mais a questão de quedas do que o comum, eu acho que já é um bom indício. Mas mesmo assim, mesmo sendo o mesmo Charles de sempre, fazendo o que ele faz, eu ainda acho que ele tem boas chances. Porque o Max Holloway, ele é um cara do volume. Então, por exemplo, aquela luta do Topuria, assim, era um cagaço desgramado e aconteceu o pior que a gente imaginava. Porque o Topuria tem uma bomba nas mãos. O Max Holloway não tem. Por mais que no peso leve ele tá com um punchzinho melhor, mas ele é um cara do volume. Então, assim, as chances dele nocautear o Charles já nos primeiros minutos, no primeiro ou no segundo round, eu acho pouca probabilidade. Então, o Charles, mesmo sendo o Charles, que é o jeito dele, mesmo errando algumas vezes, tomando algum golpe ali, balançando, ele ainda vai ter boas chances de vencer, porque o Holloway ele não tem esse poder de acabar a luta. Então, enquanto tiver ali nos 3 primeiros rounds, eu acho que o Charles ainda vai estar bem mesmo. O receio é o Holloway conseguir ir cozinhando, chegar no 4º, 5º round, que aí não só aumenta as chances dele vencer por pontuação, por pontos, né? Como aumenta as chances dele nocautear o Charles devido ao acúmulo de dano. Eu vi uma postagem, não lembro agora se foi no canal, no Instagram de alguém que tem canal, que falava assim que o Holloway até pode ser derrubado, o difícil é ficar no chão. E realmente, cara, às vezes quando ele não defende e ele cai, ele consegue subir, ele tem uma boa defesa. Claro, a gente não viu ainda ele contra um Charles do Bronx depois de 11 anos, tudo que o Charles evoluiu, né, tanto em pé quanto no chão. Mas como você falou, cara, chega a me arrepiar só de pensar de o Charles querer cair para dentro, né? O Charles caiu para dentro com o Topuria, acertou uma boa cotovelada nos primeiros segundos, ali, né? Mas deu no que deu, né, cara? Uma vez eu falei para um amigo que ia lutar no Jungle Fight, um amigo mesmo, faixa preta de jiu-jitsu, tinha vários títulos, e ele falou para mim assim, Valmir, eu evoluí na trocação, eu vou sair na mão com aquele cara lá, vou mostrar que eu evoluí. Falei, não faz isso, tu não precisa provar nada para ninguém, tu precisa vencer. Faz jiu-jitsu. O que aconteceu? Levou lá, tomou um cruzadão que tá dormindo até hoje, praticamente. Eu tô brincando. E ele não fez o jiu-jitsu dele, que é refinadíssimo. O cara não tinha nada de chão, era só ele pegar. Então, eu vi o Charles falando em entrevista também, né? Foi pro Laerte, inclusive. Uma das poucas que ele deu antes dessa luta, aqui no Brasil, dizendo que realmente tá pronto para sair na mão. Mas esse sair na mão, cara, eu acho que... Será que ele tá blefando, assim como o Holloway disse que vai fazer chão com ele? Cara, eu acho que não. Eu acho que não. Porque, assim, esse sair na mão do Charles assim, o Holloway é que blefou em falar que ia botar o Charles pra baixo, né? Que CBMF é finalizar o Charles. Isso é blefe total. O Holloway jamais faria isso, jamais. Mas o Charles não tá blefando, não. Quando ele fala das mãos, é a mesma coisa. Ele falou disso contra o Topuria. Ele falou disso antes de lutar com o Makhachev na primeira luta. Ele sempre fala isso porque ele confia nas mãos. Ele vem desenvolvendo isso. E, ó, vou te falar. Punch, eu acho que o Charles até tem mais. O difícil é conseguir aplicar isso num cara tão bom tecnicamente quanto o Max Holloway. A questão é que o Charles, ele não, o estilo dele não é, às vezes a gente, o nosso torcer aqui de fã, de querer sofrer o menos possível, às vezes a gente bota na cabeça uma coisa que não faz sentido pro estilo do Charles. O Charles, ele não vai virar o Khabib do dia pra noite, o Makhachev de, porra, vamos botar pra baixo, vamos jiu-jitsu. O jeito do Charles é esse. Ele nunca... A única luta que eu vi o Charles botando pra baixo e amassando mesmo foi contra o Tony Ferguson. Mas o Tony Ferguson, ele aceita esse jogo, né? Ele não resiste muito no auge dele, né? Mais próximo do auge. Ele não resistia muito à queda, ele se embolava muito com os adversários no chão, tanto que já ganhou várias lutas por finalização. Então o Ferguson aceitava esse jogo. O Charles quedou, passou, fez um monte de coisa. Nas outras lutas todas, onde os caras resistem à queda, porque temem demais o jiu-jitsu do Charles,
O Charles não é esse cara de insistir, de querer ficar quedando, né? Ele vai na manha. Então, esse jeito dele de falar de trocar porrada é o jeito dele de tentar abrir a brecha pra queda. Você vê na luta contra o Topuria, ele foi ali no infight, cotovelada, foi. No que viu a brecha, ele tentou agarrar, só que o Topuria inverteu, né? Mas esse é o jeito do Charles de impor o jogo dele. Ele vai pra porrada, ele confia nas mãos, para tentar entrar em queda, dar um clinch, agarrar ali. Ele tem muita queda de corpo, né? Ele não é muito do single leg, double leg, ele tem muita queda de corpo, de quadril ali. Então acho que esse vai ser o jogo dele, tá? Ele vai entrar e contra o Max Holloway, que não tem tanto poder assim para apagar o Charles no comecinho da luta, ele vai poder se dar o luxo, entre aspas, né? De ser um pouco mais Charles. Então talvez ele tome uma mão ali, outra do Holloway, mas ele vai conseguir, ele vai usar essas mãos para aproximar, para tentar agarrar. A questão é essa, né? O Holloway, ele defende bem quedas, como você falou, é difícil de manter ele no chão, mas é uma coisa, o Holloway nunca enfrentou um cara do nível do jiu-jitsu do Charles, e também eu lembro muito da luta, eu gosto de fazer sempre comparações. Para essa luta do Charles, eu tô comparando muito o Holloway com o Poirier e com o Justin Gaethje. As duas lutas que o Charles fez. Eu acho que pode acontecer um misto dessas duas lutas. O Charles pode tomar algumas mãos, tomar knockdown, esperar o Holloway vir pra guarda, ele não vai vir. O Charles vai recuperar, vai levantar e vai seguir o jogo dele. Talvez encaixe uma mão, dá um knockdown no Holloway e queda. É difícil, mas pode ser que aconteça. Mas uma coisa que pode acontecer também, que foi contra o Poirier, um cara que era superior ao Charles no boxe e tinha até a mão mais pesada, o Charles finalizou ele em pé. Ele não precisou quedar. Ele foi para as costas, que é um estilo dele de querer de quedar. Foi para as costas, né, no mão com mão ali. E pegou as costas do Poirier em pé. É uma coisa que pode acontecer contra o Holloway também. O Charles pegar as costas em pé e buscar uma finalização ali. Olha aí, profetizando aí. Hoje eu vi uma cena do Charles treinando, antes dessa luta aí, e ele dá um katagatame no parceiro de treinos, um katagatame da lateral ali, meio que com estrangulamento junto, passando a mão ali. É quase um mata-leão com katagatame, mas eu chamo dá para chamar de katagatame, triângulo de mão ali. Uhum. E não sei porquê, eu vi muito o Charles pegando o Holloway nessa posição. Não porque essa posição é mais fácil de pegar o Holloway. Não, simplesmente porque eu visualizei ele acertando uma mão, que é o que ele busca, né? E aí fazendo chão, o Holloway sentindo ali, e ele, sei lá, se embolando nessa posição e pegando. Então, como você profetizou uma pegada de costas em pé, eu profetizo aí um triângulo de mão, aí um katagatame, alguma dessas coisas de estrangulamento ali, pesando na lateral ali, né? Não, pois que nem eu falei, eu gosto muito de comparar lutas anteriores com lutadores com estilo de luta ali, com certas características ali de vantagem sobre o Charles, que é o que a gente está analisando, para tentar chegar em o que vai acontecer, que nem você falou. Essa do Charles acertar a mão e finalizar é o que aconteceu com o Justin Gaethje, né? Só que ele foi pro mata-leão, foi pras costas. É o que pode acontecer. Eu vejo muito isso. Eu acho que as melhores chances do Charles vencer são essas. Que ele apagar o Max Holloway, pouco provável. Botar para baixo e pegar, pelo que a gente conhece do Holloway, também é pouco provável. Mas uma mão entrar, o Holloway desequilibrar e ele pegar, né, no triângulo de mão, no mata-leão ali, é muito possível, é muito possível. Ele também chegar num body lock ali e pegar as costas em pé, igual ele fez com o Poirier, é plenamente possível. O canal Encarada fez uma postagem, uma brincadeirinha de você segurar na tela para ver qual resultado daria de Charles e Holloway. E eu deixei rolar lá e segurei e deu empate, cara. Eu falei, será mesmo que os caras vão... Eu falei, não pode ser. Pouquíssimo provável. Ainda mais tratando do Charles, nossa senhora. Eu acho que essa luta não chega até o final, não. Então, eu não duvido da mão pesada do Charles. Ele já mostrou isso contra vários atletas, principalmente nessas vitórias de maior destaque ali, com o Chandler, nas duas lutas, com o próprio Justin Gaethje, botou quase para dormir. O Poirier, ele trocou de igual para igual, sentiu a mão, caiu, quase matou a gente do coração, né?
Inclusive, ele falou nessa luta que ele não tá indo lá para matar ninguém do coração, porque tem a mãe dele, tem o pai dele, a esposa dele, Vai todo os mundo filhos dessa dele vez? assistindo. Oi? Vai todo mundo lá? A mãe dele vai ver também, cara, ao vivo? Já estão lá, já estão lá. Dessa vez foram. Nossa. A Eu mãe acho, dele não não tenho assiste. certeza, que é a primeira vez que eles vão a Vegas. Nossa senhora. E ele Meu disse que Deus. se é para alguém colocar o cinturão na cintura dele, o BMF, que ele gostaria que fosse o pai dele, né? Mas, para concluir o raciocínio, eu confio nas mãos pesadas do Charles, mas, cara, na troca franca com o Holloway, como você falou, também não acredito que o Holloway vai chegar e meter uma no queixo do Charles ali, não é isso. Mas eu acho que o havaiano é o favorito em pé. Então, eu prefiro que o Charles, sim, chegue lá e tente ao máximo buscar a sua essência, que é o jogo de chão, é a finalização, seja em pé, de lado, trepado na grade, de cabeça para baixo. É botar a mão dura. É assim, eu tô com bons pressentimentos para essa luta. Eu te falei, diferente de quando ele foi lutar contra o Topuria, com essa luta eu tô com bons pressentimentos de que ele, cara, tem muitos caminhos pro Charles vencer. E esse confiar na mão dele tem que ser confiar nas mãos, mas para fazer o feijão com arroz, que é o jiu-jitsu. É confiar nas mãos, botar a mão no Max para chegar, aproximar, quedar, body lock, né, clinchar, para fazer o jogo dele. E não confiar nas mãos para entrar no jogo do Max. É confiar nas mãos para fazer o jogo do Charles. Show. Eu vou deixar meu palpite aqui, então. Não vou falar o round, mas finalização do Charles do Bronx. Triângulo de mão, katagatame, aquele estrangulamento de mão ali, né? Porque na minha cabeça eu vi aquela posição que ele fez no parceiro de treinos lá e eu fiquei com aquilo na cabeça. Bem possível, bem possível. Eu vou ficar com o Mateleão ali em pé, cara. Mochilado. Boa. Que nem foi contra então o vamos fazer Pori. a nossa fezinha depois. Bora lá, continuando aqui então, vamos falar do Common Event. Caio Borralho, o nosso Fighting Nerds brasileiro, enfrentando Renier de Heider, não sei se é assim que pronuncia, acho que eu sempre erro. É mais ou menos isso. Então, Caio vem de derrota para o Imavov, tá aí também, né? Chegou na cara do gol pelo cinturão, se passar pelo Renier, é isso aí? Renier de Rider. Renier de Rider. E, poxa, esse cara perdeu a última luta na exaustão para o Brendan Allen, mas depois ele revelou que teve alguns problemas ali no camp e tal. Mas a imagem que fica é ele ali no octógono entregando os pontos, o treinador, né, pedindo. Achei que o treinador foi muito lúcido, viu que o atleta não tinha condição e pediu para parar, jogou a toalha, entre aspas, né? O que você acha dessa luta aí, Rafa? Quem leva? Pois é, cara, essa é uma luta. Eu acho que é uma luta muito boa pro Caio. Assim, muito boa mesmo. E o The Rider, né? É que nem você falou, a imagem que fica é isso, né? Ele sempre mostrou cansaço nas lutas, desde quando ele estreou no UFC. E na última foi a gota d'água, né? E é o que fica na imagem, no imaginário do público. E não sei, pode ser que isso seja uma motivação para ele voltar melhor, né? Mas ele também, ano passado, acho que fez 5 lutas no ano, 4. Cortou peso pra caralho. Nossa, assim, né? Pode ter influenciado. Mas ele já demonstrava essa falta de gás já desde quando ele estreou no UFC, antes mesmo de entrar pro UFC. Então, ele é o que é. Eu acho que ele pode melhorar um pouco. Talvez vir com gás um pouco melhor, mas assim, ainda assim é uma luta muito boa pro Caio. É uma luta muito boa, porque assim, a melhor arma do The Rider é o jiu-jitsu. E o jiu-jitsu do Caio é muito bom. Ainda que o The Rider vai, sei lá, consegue uma queda, consegue trazer o Borralho ali pro embolo do chão, o Borralho tem jiu-jitsu pra se sobreviver, desvencilhar, sair, enfim. Eu acho que é uma luta muito boa. E eu venho repetindo pra mim mesmo. Eu acho que essa luta tem tudo pra ser um replay da luta do Borralho contra o Paul Craig. Tanto que o Borralho tá visualizando muito isso de nocautear, e o Paul Craig foi a luta que ele nocauteou, ele foi para nocautear. Ele tava falando que ia nocautear o Paul Craig, só por ter essa confiança no encaixe técnico, e nocauteou. E ele tá falando agora a mesma coisa com o The Rider, e faz sentido, porque o The Rider em pé, tudo bem, o Paul Craig é uma nota de corte mais abaixo, mas caras parecidos, né? Perigosos demais para engajar no chão, mas praticamente inofensivo em pé. A única coisa que o The Rider tem melhor que o Paul Craig é as joelhadas. E é um pouco maior, mas nem tanto, né? Que o Paul Craig também veio da categoria de cima.
Então, assim, é uma luta boa pro Caio bater e sair e colocar mão dura. Bater, sair, colocando mão dura. Foi o que ele fez com o Paul Craig. Batendo e saindo, buscando, e não só pontuando, mas buscando colocar a mão dura para nocautear. Eu acho que é uma luta que o Borralho pode nocautear segundo, ali no finalzinho do segundo, no terceiro. Pois é, cara, eu não sei como o The Reader vai vir para essa luta. Ele teve de outubro até agora para se preparar, para fazer um corte de peso mais tranquilo, descansar o corpo, recuperar algumas lesões. Ele também é um nerd dentro do octógono, apesar dessas cenas aí de cansaço que ele já passou, mas é um cara que tem uma joelhada de encontro boa, é um cara, como você falou, tem um chão afiado. Tem que ter cuidado, né? Se entrar uma mão dura ali no Caio e aí ele fazer aquilo que a gente estava torcendo que o Charles faça, que é colocar uma mão pesada e daí fazer jiu-jitsu, então corre perigo. Mas eu vou jogar, sabe o quê? Eu acho que o René de Heider vai vir muito bem preparado, mas o Caio vai vir ainda melhor e vai levar na decisão. Esse é o meu palpite. Joga o teu palpite aí também. Cara, eu tô confiante no nocaute do Caio, sabe? The Reader não... É que assim, eu lembro, toda vez que falar comigo de The Reader na trocação, eu lembro daquela luta dele contra o Gerald Michart. Assim, tomou um atraso do Michart, que assim, o Michart não tem mão nenhuma, não tem nada, tomou um baita atraso. E eu acho que assim, eu tô confiante no nocaute, mas um palpite mais seguro, Caio na decisão, eu acho que é uma luta tranquila para ele. A única questão é o psicológico, né? Assim, o Caio, ambos precisam se provar, talvez o Caio esteja com uma pressão um pouco maior, porque assim, o The Reader já chegou, a apresentação dele, a última apresentação foi tão ruim que talvez não tenha mais para onde cair, então ele chega mais aliviado. Agora o Caio tem a questão da Fighting Nerds, né? Toda essa pressão do público brasileiro, todos os Fighting Nerds voltaram a vencer, só falta ele. Então tomara que isso não pese no psicológico dele, né? Vai entrar muito, muito travado. Mas eu acho que Caio na decisão é uma aposta bem segura. É isso aí. Depois temos também os brasileiros, duelo brasileiro entre o Gregory Rodrigues, o Robocop, fazendo uma revanche com o Bruno Ferreira, o Bruno Huck. Eles lutaram em 2023 e o Bruno Ferreira nocauteou ele, né? Foi no UFC Rio, na despedida do Glover contra o Jamahal Hill. E luta dura, né? O Gregory, obviamente, vai querer devolver esse nocaute. É um trocador também, né? Luta dura. Depois tem também o Rafael Tobias, o bipolar, estreando contra o Diar Nurgozai, sei lá que nome esquisito esse. E mais abaixo lá o Rodolfo Belato contra Luke Fernandes. Gostaria de acrescentar algo sobre alguma dessas três lutas? Olha, do Rodolfo Belato e do Rafael Tobias, assim, eu só prestei atenção na... atenção não, eu só vi realmente a prévia lá do Moicano falando, que eu não conheço os adversários, né? Sim. O Rafael Tobias até tá estreando agora também, não parei para olhar, mas parece que são adversários, assim, duvidosos, eu acho que eles têm boas chances. Agora, falando do Gregory e do Bruno Huck, é uma luta boa, assim, revanche, né? O Bruno Huck, é que assim, o Huck ele venceu, mas ele não dominou, né? Não venceu, assim, na primeira luta, nossa, dominou o Gregory, não. Foi a mão que pegou, né? Assim, mérito total, mas foi a mão que pegou, tanto que por isso que o Robocop, ele tá favorito nas casas de apostas, né? E eu acho que é mais ou menos isso mesmo, Robocop favorito. Eu acho que vai ser uma luta bem boa de assistir, porque ambos são daquele estilo, né? Os caras lutam e deixam lutar. Então, os caras vão pra frente, luta, deixa lutar. Acho que vai ser uma luta boa. Muito provavelmente, acho que vai ter uma interrupção aí, apesar de ser só 3 rounds. Pequeno favoritismo pro Robocop, mas o Bruno Huck evoluiu muito, né? Assim, eu fiquei bem com as derrotas que o Bruno teve, né? Foi contra o Abuso, aquela derrota contra o Abuso, Magomedov, nossa, aquela me nossa senhora, assim, foi bem, bem sofrido, porque a gente sabe que esse Abuso não é grandes coisas, né? Mas sim, o Bruno sim. se recuperou bem, né? Venceu bem aí, acho que vencendo o Marvin Vettori, por mais que o Vettori já não esteja mais no auge, assim, mas ainda foi uma boa vitória, teve momentos ali que poderia até ter nocauteado. Então, eu acho que ele vem forte para essa luta. E o Robocop também, né? Se recuperou bem. E já
por ter enfrentado um nível de competição um pouco maior, né? Chegou lá no Jack Hermanson, no Jared Cannonier, né? Venceu o Jack Hermanson, o Kopilov. Por ter enfrentado um nível de competição um pouco maior, Robocop um leve favoritismo aí, mas eu acho que essa luta fica em aberto, tá? Eu acho que no Robocop não é tão favorito assim como eu ouvi outras pessoas falando aí, não. É que, na verdade, na primeira luta, o Robocop não utilizou a experiência que ele tem a seu favor. Ele foi sair na mão grande ali, com um menino novo que não tinha nada a perder, e aí entrou uma mão. Então, se ele roda um pouquinho, usa um pouco a estratégia de macaco velho do UFC ali, quem sabe ele tinha cozinhado, entrado com as mãos na hora certa. Quem sabe ele faça isso agora, vamos ver. Eu acho que ele vence, mas assim, zero surpresa se o Bruno Huck vencer. Zero, assim, eu acho que é uma luta em aberto. Os caras lutam e deixam lutar. É isso aí. É daquele jeito. E só para finalizar aqui, na antepenúltima luta da noite, Raul Rosas Júnior, o prodígio mexicano contra o Rob Fonte, um cara bem mais experiente, com 3 vezes mais lutas que ele, mas é um garoto duro, bom de chão, né? Essa aí, eu gosto muito do Fonte, um cara raçudo, já enfrentou grandes brasileiros, fez grandes duelos com nossos brasileiros, grandes duelos, e vai pegar esse menino jovem aí, eu acho que dá Raul, né, cara? Olha, assim, a sensação é essa, né? Porque tá olhando, só olhando aqui o cartão do Rob Fonte, que assim, eu fico um pé atrás com o Raul ainda, porque o nível de competição que ele enfrentou é mais baixo, é bem mais baixo. Rob Fonte já parou deixa eu ver, o Matsumoto, né? Ele já barrou o Matsumoto, que é muito bom, um cara muito bom. Assim, foi meio roubado, Não, mas é um cara que. Não, e já travou várias guerras que ele até perdeu, mas ele levou lutaços contra o Davidson Figueiredo, por exemplo, contra o Boris Sanhagen. Ele perdeu essas duas na decisão, mas entregou guerras. Pois é, o Kyler Phillips também, que é um cara muito bom que estava fora do ranking, parou ele também, foi em 2024. Então, assim, eu tô achando, assim, eu tô achando que pode dar ruim pro Raul, tá? Ah, é? Eu acho que ele tem, assim, é porque, assim, ele é jovem, tem juventude, tá subindo, mas o nível de competição que ele enfrentou, eu acho é baixo. É uma luta que, assim, pra mim, eu acho que o Raul tá favorito, mas é 50-50, tá? Eu ficaria zero surpreso se o Rob Fonte jogar água no chope dele. O diferencial do Raul é o. Sacanagem. Eu tô achando que não vai ter o tio Iwi no microfone, não. Assim, Não posso estar vai ter, enganado, mas. Não, e lembrando do É boxe, que o Rob Fonte, que é Rob afiadíssimo Fonte. em pé. É possível, o que acontece? Se ficar em pé, é Rob Fonte. Rob Fonte. O Raul precisa quedar, fazer o jogo dele e tal. Eu acho difícil fazer isso contra o Rob Fonte. Enfim. É isso aí. É isso, Rafa. Valeu. É isso aí. Vamos encerrando por aqui, então, esse nosso bate-papo. Conversamos aí quase meia hora. Então é isso, galera. Deu para render bem. Deu para render bem. O motivo do título, Charles do Bronx, por favor, não faça isso contra o Holloway no UFC 326. É querer aceitar o dedinho no meio, é querer acreditar nas mãos. A gente, brasileiro, acredita sim nas mãos do Charles. Mas eu, falando por mim aqui, tá, Rafa? Eu acho que na troca franca ali, o havaiano. Então vamos para a essência, vamos tentar buscar o jiu-jitsu. Mesmo o Holloway sabendo que você é o cara no chão, mas vamos tentar isso e tentar isso até pegar. O não faça isso é basicamente não assim, a gente confia nas suas mãos também, Charles, mas que não seja um plano A, sabe? Que seja uma ferramenta ali para encurtar, quedar, clinchar, ir para as costas, botar uma mão dura para finalizar. É isso aí que a gente espera. Rafa, brigadão pelo teu tempo também. Galera, aproveitem aí para fortalecer, deixando o like, se inscrevendo no canal e deixando o palpite. Se você assistiu até aqui, deixe nos comentários a sua opinião, como vai se desenrolar essa luta. Charles vai finalizar, ele vai acreditar nas mãos e tentar nocautear o Holloway para provar que ele é o BMF mesmo na trocação também, não só na finalização. Então comentem aqui embaixo, aproveitem também para deixar o like e se inscrever lá no canal do Rafa. É bem fácil, ele é Rafael Machado, digita Rafa _MMA no YouTube, vai encontrar ali. Tem muitos shorts legais lá, ele é especialista em shorts,
traz todas as notícias para vocês também no mundo do MMA. Brigadão, meu irmão. E tá convidado aí para a gente fazer, quem sabe, uma pós-evento aí dos resultados. Prazerzão enorme, né? Para mim, fazer esse tipo de conteúdo aqui é a primeira vez, né? Me aventurando no bate-papo, no conteúdo mais longo, né? Aprofundando um pouco mais. No short, às vezes a gente fica um pouco limitado, né? São umas palavras ali para dar um videozinho de 1 minuto. E para mim é um prazer enorme e fico à disposição aí para eventos futuros aí, a gente fazer mais conteúdo também. Valeu, meu irmão. Brigadão. Até a próxima. Tamo junto. Valeu. Valeu.